estamos vendo a história da igreja. Nós vimos na noite de ontem acerca da igreja sofrendo. Nós fizemos uma análise, um acompanhamento do ano 30 até o ano 325, quando passa toda aquela crise e entra um tempo de paz na igreja, mas é aquela paz que não agrada a Deus, porque não surte os efeitos que Deus estava querendo que surgisse. Fizemos aquela ligação em Apocalipse, da igreja de Esmirna, que ela fala sobre esse período de tempo, onde o Senhor olha aquela igreja sofrendo e Ele diz: eu sei o que vocês estão passando, porque eu já passei por isso também. Nós gostaríamos de pensar hoje nesse período, tanto do período cá de sofrimento e até em seguida pensar em 3 grupos que viveram à margem de toda essa história da igreja oficial. Pelo contrário, eles sofreram grandemente com a igreja oficial. Eu gostaria de convidá-los para ler em Mateus capítulo 28, versículos 18 até versículo 20. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a convocação preciosa para os discípulos, para aqueles que estavam olhando para Cristo. Quando o Senhor Jesus está sendo assunto aos céus, e nós vimos aquela grande comissão, quando ele diz: vocês têm que ir, e vocês têm que fazer discípulos, e vocês têm que batizar. E o resultado disso é que, de fato, eles atenderam ao comando do Senhor Jesus Cristo e eles saíram para pregar. Nós vemos a história no século I e no século III do cristianismo, antes do catolicismo entrar, de haver o Pérgamo, o casamento entre a igreja e o Estado. O Evangelho se expandiu de uma forma maravilhosa. Nós vimos que tinha a igreja em Roma, a igreja em Jerusalém, a igreja em Antioquia, a igreja em Éfeso, e eu achei o mapa ali, para vocês verem o distanciamento ali, e Roma ficou meio separada das demais, e ele se expande de uma forma maravilhosa, sem internet, sem telefone, sem nenhum meio de comunicação, apenas um grupinho, sem nenhum seminário, absolutamente nada, só dependentes do Senhor, e só movimentados pela ação de Deus dentro deles mesmos, nas experiências que eles próprios tiveram. E ele sai pregando. E aí a igreja vai se expandindo e vai tomando todo o Império Romano. E onde é que eles passavam, eles deixavam o Evangelho era bem recebido ali. Esse tempo é o tempo anterior ao casamento da igreja com o Estado. Eu vou pensar em 3 grupos que viveram durante esse período da igreja. Não é sempre bom exemplo encontramos nesse grupo, mas nós encontramos detalhes interessantes para confirmar a nossa prática nos nossos dias. O primeiro deles são os montanistas.
Eles são da uma área chamada de Turquia. Eu não sei se vocês gostam de conhecer lugares. Quando nós pensamos na Turquia, eu fico vibrando pela possibilidade de ir ali e conhecer todos aqueles lugares, né? Pensando no tempo de Apocalipse das igrejas que estavam todas ali, cada um com o seu histórico, e seria alguma coisa maravilhosa ter essa experiência. E foi na Turquia que surge um grupo chamado de montanistas, ou de Montano. Nós vemos que Montano ele foi convertido ao cristianismo ali pelo ano 156, 176, nesse período, e ele começa num dilema que foi rejeitado grandemente e que ainda ouvimos proposições semelhantes nos nossos dias, quando é um exercício de êxtase nas reuniões. Nós vimos que ele começa a profetizar, afirmando, falar diretamente do Espírito Santo. Parece dia de hoje, né? Mas naquele tempo já apareceu alguém e forma um grupo, e um grupo segue, em que ele diz: eu estou ouvindo de Deus, direto de Deus. Vocês têm que me ouvir, porque quando vocês me ouvem, vocês ouvem a Deus. E é uma coisa interessante, ele passa a profetizar, e ele atuava junto com duas profetisas, chamada Priscila e Maximila. Nós vemos que eles não se apresentavam como fundadores de uma nova religião, mas como instrumentos de uma nova profecia. É dentro da igreja, no primeiro século. Nós temos ali pregador que diz: olha, eu estou agora desvinculado de vocês, porque eu estou falando direto de Deus. Vocês devem me ouvir. Foi um movimento no século II. Ele surge na Turquia e ele buscava viver um cristianismo com um poder que talvez eles nem tivessem, mas talvez com uma preocupação de ver o marasmo dentro da igreja já no primeiro momento de estresse espiritual. A história diz que os montanistas eles viviam num rigor moral. Eles estavam preocupados com o estilo de vida. Como é que eles estavam vivendo? Eles tinham uma expectativa escatológica intensa. Aguardavam o retorno de Cristo. Esperavam ardentemente que Cristo voltasse. E quando nós olhamos essa expectativa escatológica, nós vemos que ela tem se perdido durante muitos momentos da história da igreja. Por exemplo, quando você chega no histórico do romanismo, não há muita essa expectativa, cada um vivendo a sua vida. Depois vem o protestantismo, que também não tem esse sentimento de iminência na volta do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que mesmo hoje, dentro da igreja, há um marasmo nesse sentimento em relação ao retorno de Cristo. Isso nós olhamos principalmente numa sociedade onde ela é mercantilista, onde todas as pessoas estão mais preocupadas em buscar os recursos financeiros, ter uma vida abastada, trocar o carro, trocar a casa, normalmente comprar aquilo que você nem precisa. Ou seja, nós temos aqui um ponto de visão que é importante para nós, quando eles esperavam o Senhor. Havia uma ênfase na atuação do Espírito Santo, e é uma coisa que tem fracassado no histórico da igreja. Quantas vezes nós saímos e nós pregamos sem orar, nós ouvimos pregação sem orar, nós vivemos vida sem orar, nós tomamos decisões sem orar, nós colocamos o Espírito Santo à esquerda da nossa história e nós ainda estamos almejando que haja alguma colheita benéfica pelo caminho. Era precioso. Nós vamos ver sobre o movimento dos irmãos de Plymouth, essa ênfase na ação do Espírito Santo.
E como é precioso quando nós estamos indo para uma reunião, mas que está no nosso coração uma aspiração pela voz de Deus. E não existe algo mais precioso para a nossa vida do que chegar um momento em que nós dizemos: Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus me deu paz para isto, Deus me ajudou a escolher isto, Deus me indicou ou me dirigiu para aquilo. Ou seja, esse grupo, com todos os seus erros, nós vemos que ele buscava essa a atuação do Espírito Santo. Me faz pensar no tempo dos anabatistas, logo depois da Reforma Protestante. Havia um grupo anabatista chamado de Amish. Vocês já devem conhecer os Amishes. Diz a história que eles não tinham salões como nós temos, eles se reuniam em galpões, em algum lugar simples ou em casas, mas eles se reuniam, ficavam num círculo ali, e o mais velho entre eles, ele começava a reunião com uma oração: Senhor, nós estamos aqui para te ouvir. Nós estamos aqui com os nossos corações desejosos de te ouvir. E é interessante que passam-se os anos e eles permanecem ainda, né? Eles permanecem ainda. Vieram dos menonitas. O verbo menó no grego significa permanecer. E eu me lembro que um professor de grego, ele falava: nós somos menonitas porque nós queremos permanecer. E essa é a história dos montanistas. E eles tiveram grandes opositores. E a oposição, no meu ponto de vista, correta, porque eles diziam que ele importou formas estáticas para o cristianismo. Eles buscaram do paganismo a êxtase e trouxeram para dentro da igreja. E queriam impor dentro da igreja aquilo que você fala de uma forma frenética. E você não sabe o que você fala e você simplesmente faz com que, como aquele menino fez, né? The book is on the table, né? E se a pessoa não sabe o que está falando, vai dizer amém, glória a Deus, aleluia, e vai dessa maneira. Há uma importância histórica para nós olharmos os montanistas nos nossos dias. Primeiro, porque o cristianismo primitivo não era uniforme. Ou seja, as dificuldades que surgiram logo no início são dificuldades similares a que nós encontramos. Eu consigo, de algum ponto, entender os montanistas, porque nós estávamos num momento de transição de dons. Lembra? Paulo escreve que alguns dons cessariam. Ou seja, naquele momento de transição, Paulo diz assim: não proíba, por exemplo, línguas. Porque ele sabia que iria diminuindo e iria haver uma cessação disto. E nós vemos que já no início da igreja, a história da igreja, já havia as primeiras, nesse caso parece que oportunistas, querendo manter a superioridade ali. Havia tensão real entre carisma e instituição. Trazendo isso para o nosso contexto, ainda encontramos isto. Pessoas que mantêm uma igreja correta, teologicamente correta, biblicamente correta, no entanto, nenhum carisma, não há nenhuma emoção, é algo frio, sem experimentar aquilo que é próprio do Espírito Santo. Nós vemos que a questão do cessacionismo versus o continuismo já existia naquele tempo. É como acontece nos nossos dias. Nós dizemos: esses dons passaram. Ou seja, eram dons de sinais. Nós tínhamos o sinal de cura, nós tínhamos o sinal de línguas, nós tínhamos o sinal, esses dons, eles passaram. E nós falamos, eles cessaram. Mas se você falar com alguém que veio culturalmente do pentecostalismo, eles dizem: não, nós precisamos retornar isso, nós queremos manter esses sinais. Seria como
achar que a nuvem vai continuar dirigindo o povo, ou a coluna de fogo vai continuar dirigindo o povo, mas não vai acontecer. Isso porque aquele sinal, ele serviu para um determinado tempo e ele não serve mais para os nossos dias. As Escrituras na época, temos que lembrar que eles não tinham, os montanistas não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Era um tempo de manuscritos, em papiro. Então você imagina quando se reuniam, buscando os papiros, olhando o que estava escrito, normalmente em código, copiado à mão, transmitido com grande cuidado, de uma oportunidade para outra, ou seja, vai contando, vai conversando, vai copiando, vai passando. Uma coisa interessante que entre eles havia a liberdade individual da interpretação das Escrituras. Isso muda na história da igreja. Hoje, por exemplo, nós podemos abrir as Escrituras e buscar a compreensão nas Escrituras, mas nem sempre foi assim. Quando nós entramos na igreja pós-Nicéia, o que nós temos ali são concílios definindo o que eu devo crer. Tanto é que nas igrejas protestantes, eles têm um rol de crença, e para você entrar na igreja, você que tem que falar, não, eu confio nisso. É por isso que alguém diz assim, se você é presbiteriano, automaticamente você tem que ser calvinista. É uma condição sine qua non. E se você não for, você é menosprezado ali. Um grande foco em profecias e no poder contínuo do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos dirigir, ele vai nos acompanhar, vai nos direcionar. Eles defendiam um continuismo carismático. Nós precisamos manter as mesmas coisas. E o fato é que quando a igreja vê isso acontecendo ali dentro, eles são rejeitados pela igreja, principalmente com relação às revelações e às profecias. Porque todas as vezes na história humana que alguém tenta trazer alguma coisa que cessou, junto com isso vem a heresia e vem o erro. Se você olhar a história deles, eram profecias que não eram cumpridas. Era um profeta que dizia, parece que nos nossos dias, né? Está curado do câncer. E daí, ao mês, morre de câncer. São os curandeiros que muitas vezes contratam pessoas para simular algum milagre. Pessoas que são capazes de falar em línguas mesmo sendo descrentes. E não há novidade nenhuma nisto, porque nós encontramos em muitas religiões africanas o mesmo dons de línguas que se apregoa por ali. Então, quando essas profecias pareciam desafiar ou ir além do que era ensinado, foram questionados. É mais ou menos assim. Se o profeta vem, como vieram os montanistas, e eles dizem alguma coisa contrária àquilo que eles tinham nos escritos, eles rejeitavam imediatamente. A mesma coisa acontece nos nossos dias, e nós temos que saber disto. Eu ia falar assim, vá numa igreja pentecostal para você ver como é que é o exercício dos dons. Mas eu não vou falar vai, não. Mas uma coisa é certa, não vai ter nenhum intérprete, como as Escrituras exigem. Não vai ser um depois do outro, como as Escrituras. É todo mundo junto, nenhum intérprete, cada um no seu êxtase. E essa êxtase que nós vimos hoje, nós já vimos ela sendo rejeitada no início da igreja. Agora, quando nós olhamos outros característicos, porque sem dúvida nenhuma isso mostra característico da igreja no início, nós vemos, por exemplo, o governo comunitário e não centralizado. Ou seja, essa ideia de um governo de um homem, um reverendo, um bispo, isso não vem desde o início. Isso é uma criação humana. E quando nós vemos esse pequeno grupo, nós vemos que não havia essa estrutura clerical formal e hierárquica.
Ou seja, na igreja de Deus nunca houve uma separação entre quem é clero e quem é leigo. Isso não acontece. E é uma coisa que nós precisávamos valorizar nos nossos dias e querer retornar nos nossos dias. Porque nós estamos hoje, na história da igreja, um grupo cada vez maior querendo essas coisas para a vida da igreja local. Não existe espaço para pastor dentro da casa de oração. Se você quer ser pastor, busca qualquer outro grupo que já se adapta às mudanças que vieram. Aqui não tem. E nós precisávamos dizer mais claramente a respeito disso. Então não havia uma estrutura clerical. As decisões eram normalmente coletivas. Os irmãos se reuniam. Sem dúvida nenhuma que o presbitério tem a maturidade de dar uma orientação correta, mas não era feita alguma coisa de forma autoritária. Quando nós olhamos a prática desses irmãos com relação ao batismo, nós vimos que o batismo era feito por imersão. A ênfase ao arrependimento e à conversão antes do batismo. Ou seja, neste momento, não existe espaço para batismo de criança, não existe espaço para aspersão, não existe. A prática é o batismo por imersão. Isso foi a prática no início da igreja. E não só no início da igreja, mas quando você estuda todo o progresso da igreja, você vê que do lado do Oriente ainda foram encontrados muitos batistérios. Na igreja católica, ou ortodoxa, num braço do catolicismo, porque eles ainda faziam os batismos pela imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com relação à salvação, eles já pregoavam arrependimento sincero, marcado por uma transformação interior e uma busca constante de santidade. Ou seja, a metanoia, o arrependimento, o sentir o seu pecado, abandonar o seu pecado, não querer o seu pecado, abrir mão do seu pecado, mas estar disposto a olhar para Cristo e seguir a Cristo. Havia, como já dissemos, uma expectativa iminente do fim dos tempos. Nós estamos aqui passageiros e nós encontramos isso na história dos montanistas. Lembra de Tessalonicenses? Com os olhos fitos aos céus, esperando o retorno do Senhor Jesus Cristo. Ele pode voltar. Eles pararam de trabalhar para guardar o Senhor Jesus Cristo manifestando nos ares para buscá-los. Essa era a aspiração. Esse era o desejo, já no início, mostrado pelos montanistas. A iminência da volta do Senhor Jesus Cristo. Como é triste que isso tem sido tão menosprezado nos nossos dias. Tão menosprezados. Com relação ao Espírito Santo, acreditavam no continuismo, era a fonte da revelação e de poder para viver uma forma justa. Nós precisamos do poder do Espírito Santo, de fato, para andar numa vida justa. Criam em uma atuação contínua e vibrante do Espírito Santo na vida do crente. Eu digo, não em termos de êxtase, mas nós estamos precisando ter maior manifestação do Espírito Santo entre nós. Nós precisamos de ver pessoas sendo conduzidas por isto, não sendo conduzida pelo achismo, pelo modismo, onde as igrejas estão se tornando mais um show, um palco ou coisa desse tipo. Eu me preocupo com as nossas igrejas. Eu gosto de hino, eu gosto de ver pessoas cantarem, eu gosto de corais, mas é incrível como nos nossos dias isso vem tomando a visibilidade na história da igreja. O Senhor, ele deveria ser o centro da nossa reunião, a nossa atenção. Nós deveríamos estar buscando por isso, querer viver justamente isto.
E para eles havia a ênfase na experiência com Deus e na espiritualidade. ênfase em relação com Deus. Eu costumo dizer, eu não posso continuar vivendo a experiência dos outros. Eu preciso ter as minhas próprias experiências. Isso é importante. Nós olhamos os homens da fé. Vamos ver um pouco sobre George Miller no Movimento dos Irmãos. Aquele que saiu pregando e quando chega com o seu barco, sem poder atingir o lugar onde ele iria pregar, e o capitão diz assim, olha, nós não vamos chegar. Ele diz, eu nunca perdi uma pregação por causa disso, vamos orar. E desceram para orar. E ele falou, olha, senhor, eu estou indo para poder pregar a tua palavra, e eu preciso que o senhor faça isto. Diz a história que quando o piloto, que era outro irmão em Cristo, partiu para orar e diz, não ore, porque você não crê. Não ore porque você não crê. E eles subiram ao convés, e a tempestade tinha passado. Nós olhamos as experiências desses homens com Deus, e nós nos maravilhamos com isso, mas nós não temos tais experiências, nós não buscamos tais experiências, nós não cremos. Nós não pedimos porque nós não cremos, nós não temos porque nós não cremos. O que nós queremos pedir é pedir para ganhar mais, é pedir para comprar um carro novo, é pedir para poder fazer uma viagem, é pedir para os nossos próprios deleites. E como seria precioso se nós olhássemos aqueles grupos do passado. Eu quero, Senhor, ter experiência contigo. Eu quero, Senhor, ter experiência contigo. Os montanistas, eles queriam. Eles estavam buscando isto. No meio de todos os erros, ainda estavam vivos, aspirando essa experiência com o Senhor. Perseguição. Os montanistas não foram perseguidos por um poder político ou por cruzadas armadas, como nós vimos ali. Em vez disso, eles enfrentaram oposição dentro da igreja. Por que foram perseguidos? Por causa da profecia e do êxtase. Nós vimos que aqueles que perseguiram disseram, não está certo você vir aqui, falar o que você não entende, falar que é de Deus, e nós não podemos julgar. As profecias escatológicas não se cumpriam. Vai acontecer isto. Estou vendo aqui que Bolsonaro vai ganhar, que Lula vai morrer, que burrice. Até quando nós vamos falar coisas que não são de Deus, que não têm procedência divina? E o movimento montanhista, ele acaba sendo visto como um cisma dentro da igreja primitiva. É um grupo que começou a querer uma experiência que, de fato, pensavam emocionalmente que era de Deus, mas não era. Então, o principal motivo foi que os montanistas não apenas introduziram práticas proféticas e estáticas que eram vistas como problemáticas, mas também porque eles questionaram a autoridade daqueles que estavam na liderança. Ou seja, quando nós olhamos o ser retruncado, a sua prática, nós vemos que eles partiram de dentro da palavra. O que eu estou falando para vocês, isso aí tem bibliografia, é o que está escrito. Se você olhar na história, em qualquer lugar você vai encontrar essas mesmas informações. Tem, por exemplo, citação de Eusébio. Citação de Eusébio. Diz assim, eles se exaltam de maneira desordenada, falando estranhamente fora de si, contrariando o costume da igreja transmitido desde o princípio. Ou seja, o que os apóstolos ensinavam, aquilo que a igreja tinha trabalhado, aquilo que foi... Não, eles ignoravam tudo isso. Milcíades diz assim, contra os que dizem professar em êxtase. Tema central, profecia verdadeira não anula a razão. Se eu falo em nome de Deus, eu não perco o meu intelecto. Se eu profetizo, eu não saio da minha consciência para profetizar. Porque profeta, ele não está dominado na sua mente por um espírito pelo lado de fora.
É o que nós encontramos nos nossos dias. Possessão. Profecia não é possessão. O profeta bíblico, ele não perde o autocontrole. Ele pode falar da parte de Deus e ele mantém o controle, ele é totalmente racional. Resumo preservado: o profeta não fala em delírio nem em confusão de mente, pois o Espírito não destrói o entendimento. Isso foram aqueles que analisavam o caso e diziam: não, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Irineu de Lyon, no livro de Contra as Heresias, importante, Irineu não era cessacionista, ele cria na continuidade, ele cita: alguns de fato se dizem possuidores do dom profético, mas se afastam da verdade e introduzem doutrinas estranhas. Depois nós vemos Hipólito. Montano foi arrebatado por um espírito enganador e começou a falar em êxtase, fora de si, proclamando-se boca de Deus. Eusébio diz assim: eles chamavam essa invocação de profecia, mas a igreja, desde o princípio, jamais reconheceu. Ou seja, desde o início, nessa tentativa de continuidade, a própria igreja, ela disse não, mas nós percebemos que esse problema que nós temos hoje, ele já vem lá de trás. Textos contra o montanismo, e talvez pudéssemos usar os mesmos textos em cima daquilo que se fala de pentecostalismo nos nossos dias. 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 29, exige ordem, inteligibilidade e discernimento. As Escrituras dizem assim: falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Ordem, inteligibilidade, discernimento e os outros julguem. Não naquele caso que profecias eram vistas como oráculos diretos, recebemos de Deus. Eu disse que as heresias começam dessa maneira, e nós temos aí heresias. A igreja adventista, com Ellen White, eu recebi de Deus, eu falo de Deus, e vai lá, e uma multidão vai atrás. Nós temos os Mormons, com o livro dos Mormons, também vem alguém e diz alguma coisa. Temos os testemunhos de Jeová, também, todos eles foram profetas que surgiram falando: eu recebi algo novo de Deus. Algo novo de Deus. Paulo pressupõe avaliação comunitária. Eu estou ensinando para vocês, nesses dias, vocês devem olhar se o que eu falo está coerente com as Escrituras. Ou seja, pressupõe julgamento. Os bereanos, ouvindo, eles iam checar se realmente era aquilo o que estava escrito, o que está no papel, o que está revelado nas Escrituras, é quem vai mandar. A avaliação comunitária: o profeta submisso à igreja. Não existe um profeta autônomo, o profeta é submisso à igreja. Ou seja, quando ele fala, a igreja ouve. E a igreja julga o que ele está falando. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32. Espírito sujeito ao profeta. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, diz Paulo aos Coríntios. Não numa êxtase involuntária, não numa suspensão de razão, porque o espírito não anula a consciência. Profecia é diferente de possessão. Quando você encontra alguém com o diabo no corpo, quando ele sai, aquela pessoa não sabe o que aconteceu. Não era este o modelo que Deus escolheu para a sua igreja. Pelo contrário, ele continua totalmente racional. Eu vou me perder no tempo. Mas eu gostaria de citar ainda um documento chamado Didaquei. Já ouviram falar de Didaquei? Não? É um documento datado, segundo os historiadores, de ano 90 até ano 120, mais ou menos, e ele foi só descoberto em 1780, 1870, alguma coisa desse tipo, 1873. Ele não é um documento inspirado, mas ele era como se fosse
um manual para os cristãos. Como é que eles deveriam olhar as coisas e analisar aquilo que vinha. Desde a igreja primitiva, nós vemos que esse texto é redescoberto. Ele mostra como as igrejas funcionam antes da institucionalização conciliar. Significa não um manual de dogmas, mas uma instrução para isto. Eu vou dar uma corrida, mas eu gostaria só de citar os 3 pontos de orientação que eles dão sobre profetas. Ele diz, primeiramente, nem todo aquele que fala no Espírito é profeta, mas somente se tiver os costumes do Senhor. Ele só é profeta se ele falar aquilo que vem do Senhor, que está de acordo com o Senhor. Falou alguma coisa diferente, não é para crer, é falso profeta. Segundo, se permanecer 3 dias, é falso profeta. Os profetas eram itinerantes. Se ele bate na sua casa e não quer sair mais, e ele está se aproveitando de você, isso não é espírito de profeta, é falso, é falso. Se ele se encostar em alguém da igreja, é falso. E ele diz, se pedir dinheiro, isso no ano 90. Se um profeta pedir dinheiro, é profeta falso, é profeta falso. Eu estou achando que, normalmente, quando você estuda a história, sempre eles estão olhando o que Didaquei fala para ver se estão chegando, estão voltando lá. Mas que vergonha, voltamos a vergonha na nossa prática, né? Falando de profetas, mas se eu recebo um chamado de Deus para sair pregando e eu peço dinheiro, não recebi chamado de Deus. Se eu dependo de cartas pedintes, não, eu não tenho nenhum vínculo com Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus chama alguém, Deus paga a conta dele. Quando Deus dá uma missão para alguém, Deus vai atrás, Ele vai suprindo todas as necessidades que vêm dali. Ok? Eu ia falar uns 15 minutos dos donatistas, falei 47 minutos e eu vou tentar correr. Pensando nos donatistas, é o outro grupo que surge no ano 303, naquele momento drástico em que havia os libelos, que havia aqueles que podiam voltar atrás e entregar as Bíblias para serem queimadas, surge o grupo donatista. Eu não vou revisar todas as perseguições, eu acho que vocês se lembram bem, foi ontem, né? Mas o movimento donatista, ele surge após a perseguição de Diocleciano, ano 303, quando os líderes entregaram as escrituras às autoridades e foram chamados de traditores. Não, você é cristão? Não entrego aqui, pode queimar tudo. E ele diz, não, essas pessoas não são de confiança. Elas não estão dispostas a morrer por causa de Cristo. São traidores. E eles diziam, traditores, são traditores. E aí começou o grande problema. Naquela época já havia o clericalismo sendo montado, mas aí eles começaram a chamar para ser presbítero alguém que tinha entregado a Bíblia para queimar. E eles vêm tentando manter o controle das igrejas, eles que tinham negado ali atrás. E aí surge Donato, que é um líder que ele diz, não pode. Não pode. Nós vemos que a cidade era de Cartago e foi eleito um bispo chamado Ceciliano. Quem recomendou esse bispo foi alguém que tinha negado. E ele diz, nós não aceitamos isto. E aí eles buscam Donato e eles reconhecem Donato como o presbítero, um dos presbíteros daquele lugar. Nós vemos que ele é consagrado por Félix. Os irmãos objetaram por ter sido ele escolhido por alguém que perseguia a igreja. Como é que vocês querem que seja pastor alguém que estava perseguindo vergonhosamente ali? E eles colocam Donato no lugar.
A igreja rebatizava todo mundo que vinha da igreja ligada a Roma. Começou um problema sério. Então, nós somos igreja. Vocês querem fazer dessa maneira? Vocês podem fazer. E aí começa, quando alguém de lá se converte, nós batizamos. Aí eram os anabatistas, os que batizavam de novo, já naquela época, e ele é chamado de donatista. O grande opositor teológico dos donatistas foi Agostinho. Nós vamos estudar um pouco sobre Agostinho, mas Agostinho é o mentor de Calvino. Ele foi aquele que perseguiu grandemente os donatistas, acusava os donatistas de serem muito rigorosos. Não pode ser dessa maneira, não. Acusava-os de promoverem uma espécie de exclusivismo. Ao invés de defender a unidade da igreja, vocês estão querendo repartir. Mas eles disseram, nós não aceitamos isto, não aceitamos isto. Olha, irmãos, nós temos que ter a coragem de, às vezes, não aceitar isto, né? Não aceitar isto. Quantas coisas que nós precisamos não aceitar nos nossos dias, e isso não é popular. Posso dar um exemplo? O que está assolando a igreja nos nossos dias, o divórcio. Aquele versículo diz, casavam-se e davam-se em casamento. Eu caso, separo, e caso de novo, e separo, e caso de novo, e separo. E isso vindo para dentro da igreja. Eu estava lendo um dia desse uma notícia de uma pastora, não existe, mas ela estava no 4º casamento. Líder de uma comunidade enorme, enorme. E nós já estamos assim, dentro das nossas igrejas locais, com uma certa... Eu não entendo se é simpatia, todo mundo faz, todo mundo aceita. Nós deveríamos ter uma posição mais drástica em relação a isto. Eu não estou dizendo que uma pessoa que se separou, ela deve ser crucificada em absoluto. Cada um sabe os motivos, mas a Bíblia é bem clara, a aliança entre duas pessoas até que a morte os separe, e isso tem que ser com efeito dentro da igreja local. Então, se você quer divorciar da sua esposa, ok, não dá para viver, ok, mas não casa de novo. Não corte aquilo que as Escrituras estão ensinando. E nós vemos que não existe uma unidade em cima do erro. Não existe unidade. Com relação aos donatistas, o que eles criam? Criam na pureza da igreja. Igreja é pura, deve ser pura. Eu tinha um amigo que caminhei com ele muitos anos, tem muito tempo que eu não o encontro, mas ele dizia o seguinte: obras das trevas têm que ficar nas trevas. Mas nós vivemos um tempo em que as obras das trevas, elas estão tão ousadas que ela quer ficar dentro da igreja de boa, como se nada tivesse acontecendo. Não, obras das trevas, fiquem lá nas trevas. E eles falavam, os donatistas falavam, não tem que ter pureza. Eles acreditavam que a igreja deveria ser composta apenas de membros puros e dignos, excluindo aqueles que haviam falhado moralmente. Enquanto a igreja romana estava aceitando, enquanto Agostinho estava colocando, ok, é movimento, eles disseram não. A igreja não é formada de joio e trigo. Existem joios, sim, mas só vão ser reconhecidos depois. Alguém manifestadamente joio, ele precisa ser tratado dentro da igreja. Com relação ao reino de Cristo, os donatistas acreditavam que após o retorno de Cristo, haveria um reino visível e terreno onde os justos reinariam com Cristo. Eles falavam do reino milenar de Cristo, que é negado pelo calvinismo hoje. Mas lá no passado, no ano 300, já estavam falando, não, Cristo vai voltar, vai ser restaurado as coisas, nós vamos ter um reino dele. Perspectivas escatológicas, eles tinham uma visão apocalíptica, acreditando que a verdadeira igreja seria finalmente restaurada. Bispos e presbíteros
Liderança da igreja donatista era composta por bispos e presbíteros que eram escolhidos com base na moralidade. Isto num tempo que quem escolhia os bispos era o imperador, era o governo, era o pérgamo, era o casamento. Eles disseram, não, nós vamos receber aqueles que de fato o são. Igrejas locais. Cada comunidade donativa tinha certa autonomia, com seus próprios líderes, mas ainda assim se identificavam como parte de um movimento maior, igrejas autônomas. Lá no ano 300, Igreja IP, com a sua liderança, Igreja de Beatriz, com a sua liderança, Igreja de Quatro Barros, com a sua liderança. Mas nós temos que ser todo mundo igual. Não. Cada um está num momento, cada um está vivendo uma relação com Deus, uma relação histórica com Deus. Eu vou respeitar, e se eu não posso ter comunhão, eu não posso ter comunhão, deve ser embasado nas Escrituras. Relação com a Igreja Católica. O governo da Igreja Donatista era uma resposta à Igreja Católica, que vinha como corrupta. Essa separação reforçava a ideia de que eram a verdadeira Igreja de Cristo. Nós não queremos contato com eles. Nós não aceitamos o Papa. Nós não aceitamos comungar com ele. Com relação ao batismo, majoritariamente o batismo por imersão, porque era o costume mais antigo da Igreja. E nós vimos batistérios, nós vemos toda a prova arqueológica da maneira como eram batizados. Nós vamos estudar amanhã sobre o cisma do Oriente, e nós vamos ver que no Oriente, lá em Constantinopla, naquela região do Egito ali, sempre houve o batismo por imersão. Só em Roma é que há essa mudança de aspersão e de batismo de criança, como nós vimos nos nossos dias. Então, prova arqueológica, tanques, degraus, piscinas profundas, tudo batendo com o que eles ensinaram, deixavam claro, Jesus foi batizado no Jordão. Ou seja, se o batismo era por gota de água na cabeça, eles estavam com cantis. Podia pegar um cantil da água e jogar em cima, mas eis a água, o que me impede de ser batizado. E eles olhavam literalmente isto, como Atos 8:39, e eles saíram da água. Ou seja, não existe uma aspersão, necessidade de entrar na água para poder fazer uma aspersão. Você pode ir em qualquer lugar, mas eles saíram da água, foram sepultados com ele no batismo, Romanos 6:4, era a prática dos donatistas. Eclesiologia donatista. Princípios centrais. A igreja é o corpo puro de Cristo, não uma mistura. Ministros ímpios invalidam sacramento. Comunhão com pecadores contamina a igreja. A verdadeira igreja é minoritária e perseguida. E aí vem os textos bíblicos. E eu posso deixar o material, mas eu vou passar esse movimento dos donatistas, porque a perseguição contra eles foi tão grande que eles foram exterminados, deixaram de existir, porque eles estavam tão próximos ali do catolicismo e eles simplesmente aplacaram e eliminaram. Mas eu gostaria de, nos minutos que nós temos, falar de um outro grupo, que era de Pedro Valdo, ou os valdenses. Esse veio um pouco mais depois do tempo da guerra, lá em 1170, é um tempo onde já tinha acontecido o cisma da Igreja do Oriente, e Pedro Valdo foi alguém que ouviu o Evangelho, e ardeu no coração dele. Um homem rico, quando ele ouve aquele Evangelho da graça de Deus, quando ele vê os preceitos falando sobre o cristianismo e o ponto de vista de Cristo Jesus, ele diz, isso precisa ser publicado. Ele vende tudo, vende todos os seus bens, eu vou investir nisso, eu quero que isso seja propagado. É chamado na história de um retorno à simplicidade.
No meio dos monges, todo mundo com aquelas roupas parafernálias, surge um homem que diz: não, nós precisamos voltar à simplicidade. Os valdenses foram um dos mais antigos movimentos cristãos, dissidentes do Ocidente, da igreja de Roma. Então, Pedro Valdo, ele vem e ele começa a fazer todas as mudanças, e alguém diz que as mudanças promovidas por Pedro Valdo influenciaram grandemente a reforma protestante. 1000 e poucos, 1500 e poucos, era aquela areia no sapato de toda a igreja, o estilo de vida deles. Crença central, a autoridade suprema das Escrituras. O que importa é a Bíblia. É a Bíblia. Mas como é que eu vou falar com uma religião que olha todas as tradições como importante? Eu diz: não, o que importa é o que está nas Escrituras. E a palavra de Deus diz que, a história diz que ele investe no acesso às Escrituras, dizendo: todo cristão deveria ter acesso às Escrituras. A Bíblia deveria estar na língua do povo. E ele promove a tradução da Bíblia do latim para a língua do povo, provençal, antecessor ao francês moderno. Ele diz: não, eu quero a Bíblia na mão do povo, o povo tem que ter acesso. E a tradução, ela permite que a Bíblia vá sendo colocada na mão de todas as pessoas. A história diz o seguinte: eles decoravam trechos das Escrituras, salmos, livros inteiros. Eles foram inculcando nas crianças, nas pessoas. Não tinha a coisa toda pronta, não, mas eles eram capazes de pegar um texto e decorado, ele contar todo aquele texto. E nós vemos que isto, por si só, já colocava os valdenses em choque direto com a Roma medieval. Como é que eu vou lidar com um povo que decora a Bíblia? Como é que eu vou lidar com um povo que ele rumina aquilo que estava escrito? Mas eles vão mais além ainda. Não só a Bíblia na mão do povo, ele diz pregação e ensino por leigos, inclusive itinerantes. Até há pouco tempo, Roma ainda mantinha as rezas em latim, onde quem ia lá ouvia, não sabia nem o que estava acontecendo lá. Agora eles dizem: para com isso, nós não precisamos disso, nós precisamos de pessoas que saiam propagando, e eles retornam. Os leigos saíram pregando. Valdo defendia que qualquer cristão piedoso podia pregar. Eu não preciso do bispo, eu não preciso da igreja romana. Qualquer um pode, não apenas o clero. Todo cristão tem direito de acesso, direito à palavra, não só o clero. Bíblia não é só para o pastor, para o reverendo, não, a Bíblia é para o povo. Oi, irmãos, eu sou tão feliz de ter conhecido o movimento dos irmãos. Ainda tem algumas pessoas que elas preferem fugir para as denominações. Mas não tem nenhum grupinho que é bom de Bíblia como os nossos grupos. Pessoas sem estudo, mas justamente pelo seu empenho nas Escrituras. Ele diz: a Bíblia não poderia ficar restrita apenas ao clero, não era preciso ser padre ou bispo ordenado por Roma para poder falar. E então é instituído os pregadores valdenses, pregadores itinerantes. E eles saem por todos os lugares para poder fazer a pregação. Retorno à simplicidade, vida de pobreza, torna-se o movimento clandestino e perseguido por causa disto. E vem a simplicidade de vida e ética rigorosa, uma pobreza voluntária. Eu prefiro ser pobre, mas investir aquilo que eu tenho nessa pregação. Aquilo que eu tenho, eu não vou investir para poder comprar isso ou aquilo. Eu estou querendo investir aquilo na propagação dessa mensagem. Os valdenses falavam de uma vida moral reta, rejeição ao luxo. Quanta diferença dos nossos dias, né?
Mas a rejeição, obediência prática aos mandamentos de Cristo, uma fé sem mudança, ele dizia, na vida, é uma fé falsa. Se eu digo que eu tenho fé, a pregação deles, se você diz que tem fé, mas você vive do mesmo jeito, a sua fé é falsa. Ou como diz o pensador, se a sua fé não pode te livrar do seu pecado, ela também não vai te livrar do fogo do inferno. E os valdenses, eles saíam para a pregação. Eles rejeitavam as práticas vistas como não bíblicas, rejeitavam o purgatório, criação da igreja romana, as indulgências, os juramentos, sendo negado por eles, mas a ênfase era numa vida cristã prática, como no Sermão do Monte. Salvação pela graça, forte chamado à santidade e à pobreza. Sua prática é de um culto simples. Eu não sei se vocês já viram os cultos daquela época, com toda aquela parafernália, aquela coisa. Ainda tem uma religião nova do catolicismo nascendo agora, em que o padre é carregado em cima de um banquete, tinha toda aquela ladainha ali. Ele diz, não, culto é simples. Culto é simples. Está aberto a qualquer um. Então, há um forte chamado à santidade, um culto simples, memorização bíblica, uma ceia despojada, interessados na ceia, rejeitando as práticas medievais, como a veneração de santos, uso de imagens como objeto de devoção, juramento religioso, riqueza e poder do clero. Parece que é a mesma coisa, né? O clero ficando rico, a autoridade absoluta do Papa, eram contra todas essas coisas. Eles criam que a salvação, ela vinha da relação com Cristo, falavam do arrependimento, e eles sofreram a perseguição. Quem é que perseguiu? As autoridades eclesiásticas da Igreja Católica. Isso era uma afronta ao catolicismo. E foram perseguidos. Reis e senhores feudais foram alvos das cruzadas. Quando o catolicismo ele promove as cruzadas para poder sair e buscar os hereges e matar os hereges. Eles foram perseguidos pelas cruzadas. Eles sofreram as campanhas para erradicar as heresias. E a Igreja Católica falava o seguinte: você vai lá e prende e mata. Se você for lá voluntariamente, você é absolvido do purgatório. Você recebe o perdão. E eles sobreviveram. Eles sobreviveram. Onde? Em vales isolados dos Alpes. Quando veio a perseguição, eles fogem para Itália e França. Como é que eles sobreviveram? A história diz, por transmissão da fé para os seus filhos. Irmãos, se existe uma lição que nós precisamos aprender com os valdenses, está aqui. Vinha a cruzada, vinham os militares religiosos para prender e queimar aquilo que era dos valdenses. E eles não podiam. E é encontrado na história relatórios falando, não tem como acabar com esse povo, porque eles ensinam as suas crianças em casa, escondido. As suas crianças decoram as escrituras, elas aprendem desde cedo, não tem como atacar essas pessoas. Dentro da própria família, pais para filhos, em segredo, por memorização. Crianças decoravam evangelhos, salmos, epístolas inteiras. Ensino oral dentro de casa. Não, eles não tinham mais onde reunir. Mas dentro de casa, eles aprendiam. Ah, meus irmãos, a desgraça nos nossos dias está aí. Nós temos mulheres querendo subir nos púlpitos e pregar. Mulheres querendo ser pastoras e ter liderança. E os filhos estão largados. E não precisamos ir longe. Hoje nós enterramos Daniel Ambrósio.
Eu nunca conheci o ministério de púlpito de Daniel Ambrosio, mas eu conheço a história dele. 7 filhos, todos bem colocados na vida, todos crentes no Senhor Jesus Cristo. Nenhum sucesso financeiro, econômico, cultural, faz valer a pena a perda de um filho. Eu costumo dizer, você quer ver o valor de um pregador, olha para a casa dele, olha para os filhos dele, porque não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder os meus filhos, não adianta eu ser bom pregador e ter os meus filhos caminhando para o inferno e não ver nada. Os valdenses, eles falam, olha, não tem como acabar com esse povo, porque eles ensinam os seus filhos, estão envolvidos com os seus filhos. A história diz, eles tinham reuniões noturnas, escondidas. Vem para cá, meus filhos, priminhos. Quando não havia guardas por perto, perseguição por perto, armadas por perto, para poder ensinar. Missionários itinerantes, chamados Barbas, muitos foram mortos pela Inquisição, pela Igreja Católica e por campanhas militares religiosas, massacres famosos. Você pode olhar, por exemplo, a Páscoa Piedmontesa, em 1655, quando uma tropa católica chega e bate uma multidão. E nós vemos que aquele estilo de vida era contemporâneo da Reforma Protestante. Então, quando nós falamos assim, vamos pensar na Reforma Protestante, porque Lutero falou isso ou aquilo. Não. Na verdade, Lutero, ele estava vivendo um tempo dentro da Igreja Católica em que haviam verdadeiros crentes sofrendo à margem. Quando ele faz propostas ali de mudança, como as 95 teses, corretíssimo. Não vamos jogar a coisa toda fora, mas, na verdade, a inspiração deles vem de grupos que já estavam vivendo de forma diferente dentro daquele contexto. A reforma veio quase 4 séculos após a morte de Valdo. E vai aqueles homens vivendo aquela prática, olhando esses homens que a gente não pode parar, porque eles ensinam os seus filhos em casa. Já existiam há quase 400 anos, quando Lutero surgiu. A reforma veio defendendo publicamente o que aquele grupo já cria, já estavam vivendo. Então, quando vem as ideias de Lutero e todos os reformadores, nós vemos que os valdenses já estavam vivendo isto. Eram menosprezados, estavam fora. Agora, quando vem a reforma protestante, que surgem igrejas protestantes, a liderança vai e se ajunta ao protestantismo. E, infelizmente, eles adotam também o calvinismo. Porque você vai junto com a maioria. Você vai junto com a maioria. Que nós possamos tirar as lições necessárias desses irmãos. Donatistas, aqueles que estão vivendo e não querem ligação com erro. Valdenses, aqueles que estão dispostos a se entregar e morrer e ensinar os seus filhos, para que os seus filhos não caiam na amarração com um sistema corrupto. Que a igreja, as igrejas aqui representadas, possam encontrar pais que amem tanto os seus filhos, que sentam com eles, que oram com eles, que ensinam a Bíblia com eles, que levam pessoas interessadas nas coisas de Deus. Para terminar, eu gostaria de contar a experiência da minha filha. Ela falou que toda quarta-feira ela vai para a reunião de oração. E que o filho mais novo dorme na reunião. Mas ela diz, eu continuo levando.
Porque ele vem, e eu estou na reunião de oração, e ele dorme. Mas quando a gente está saindo, ele aprendeu uma lição. Reunião de oração é importante para minha mãe, para o meu pai. E isto eles vão carregar para a vida. A evangelização, o cristianismo, ele começa dentro da nossa casa. Que seja essa a experiência de cada um de nós aqui.